Prazer, Paula. Oi, gente, bem-vindos a mais um SBT Mulher. E olha só, ela é jovem, bonita, mãe, mulher e está no topo de uma carreira na área tecnológica. Eu vou conversar hoje com a diretora-geral da PayPal Brasil, Paula Pascoal. Paula, bem-vinda ao SBT Mulher. Vamos dar início a essa conversa, esse bate-papo? Obrigada pelo convite, quantos elogios, estou aqui super lisonjeada. Que isso, eu sou sua você fã, merece todos eles. Imagina, a gente precisa cada vez mais ter mulheres fortes e grandes exemplos como você, então para mim é uma honra gravar aqui hoje. Obrigada. Você é uma mulher forte, bem-sucedida, a gente acha que está no topo da carreira, mas a gente não sabe ainda, vamos saber daqui a pouco. Mas você não começou do alto, né? Não começou de uma posição de comando. Como é que foi a tua trajetória até chegar a esse topo que a gente enxerga hoje? Eu acho que eu ainda não estou no topo, tá? Eu sou bastante ambiciosa e acho que eu ainda estou ao longo dessa jornada. Eu comecei como recepcionista, eu fiz estágio numa grande rede hoteleira, depois fui efetivada, fiquei 2 anos como recepcionista. Dali eu fui trabalhar na Câmara Americana de Comércio, como trainee ainda. Trabalhei mais 2 anos e fui convidada a trabalhar numa empresa de tecnologia. Foi quando eu comecei a me aproximar desse mundo mais técnico. Fui trabalhar no varejo, quando há 10 anos atrás eu recebi o convite para começar a área comercial do PayPal no Brasil. A gente estava, apesar de ser uma empresa que já era na época muito grande fora, a gente estava começando a operação no Brasil, então eu acompanhei toda essa trajetória nos últimos 10 anos e tenho sido muito feliz ali. Não acho que foi fácil, eu abri mão de muita coisa na minha vida e abro até hoje. Eu acho que para a gente conseguir equilibrar tudo não tem nenhuma receita de bolo muito fácil. Mas por outro lado, e me levou bastante tempo para enxergar isso, então eu gosto muito de falar isso. Não foi fácil, mas eu sou muito privilegiada. Eu aos poucos fui percebendo que apesar de ter batalhado muito para conquistar o que eu tenho hoje, eu sou branca, eu estudei nas melhores escolas, meus pais são casados até hoje, eu nunca passei fome. Então, apesar de ter, sim, trabalhado muito, eu já saio muito à frente de outras pessoas. Então, eu acho que muito do privilégio que eu tive, hoje se transforma na responsabilidade que eu tenho para conseguir encontrar oportunidades iguais às que eu tive para as pessoas ao meu redor. Então, quando mulheres como você rompem essa barreira do machismo e chegam até uma posição de comando como você chegou, não falta quem veja o sucesso feminino de uma forma bem preconceituosa, inclusive mulheres. Né? Não falta aqueles especialmente mulheres. Especialmente mulheres. O que ela fez para chegar lá? Ah, deve ter dormido deve ter feito o teste do sofá. Você lidou com esse tipo de preconceito? Eu acho que em alguns casos a ignorância ela acaba sendo uma bênção, porque eu nunca me atentei ao fato de que eu era mulher. Então eu sempre tive um jeito muito direto, muito forte. Eu acho que hoje quando o assunto ele é menos velado, a gente tem a oportunidade de falar a respeito. Então hoje eu tomo muito mais cuidado a não permitir que façam comigo ou que façam com as pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, e parecem coisas assim muito pequenas, eu não suporto que alguém interrompa uma mulher numa reunião. E às vezes até eu faço, não é? Que eu estou longe de estar onde eu gostaria de estar em tratando as pessoas iguais. Mas eu tomo muito cuidado para que a gente evite atos simples de se apoderar de uma ideia que veio de uma mulher, ou de interromper uma mulher, ou de uma piadinha machista. E quantas vezes nós mesmos, tinha que ser mulher na direção, ou mulher isso, mulher... Então, acho que é muito ainda, é um preconceito que ele é enraizado e infelizmente demora tempo para a gente tirá-lo, mas existe um trabalho duro para isso. Na empresa que você dirige, 54% dos cargos de direção são ocupados por mulheres. Sim. Isso foi uma conquista da empresa, uma conquista sua na empresa? Não é Como é que vocês conseguiram esse número? Não é sorte, não é o acaso. É um cuidado todos os dias olhando se a gente está contratando pessoas diversas, se a gente está trazendo o diferente do nosso, se a gente tem buscado, sim, aumentar a participação de mulheres, aumentar a participação de negros. Não é um mérito meu, mas é também um cuidado da liderança. Então, a gente acredita que, principalmente em países como o Brasil, onde 53%, 54% da população é composta por negros, a diversidade ela é um fato, a inclusão é uma escolha. A gente escolheu como empresa ser uma empresa inclusiva. Esse conceito do 50-50
muita gente não sabe do que a gente está falando. É um conceito de empresas mais modernas que buscam equalizar, né, a presença masculina e feminina em todos os cargos das empresas. É uma realidade que está sendo adotada em outras empresas no Brasil? Você sente isso? Eu sinto isso. Hoje eu participo de um grupo liderado pela Fundação Dom Cabral, onde eu tenho parceiros das mais diferentes empresas trabalhando com prioridade nesse tema, desde mineradoras, empresas de alimentos, grandes empresas brasileiras, e aí eu não estou falando somente de empresas americanas, é Vale do Silício, são as fintechs, não, empresas bastante tradicionais, brasileiras, inclusive divulgando nos seus resultados a fotografia do seu quadro de funcionários. O que as empresas ganham com isso? Com a maior participação feminina? Primeiro, é o certo porque é o certo. Acho que independente disso. Se eu tiver no meu time ali 10 desenvolvedores ou pessoas que estão criando os produtos, todos homens da mesma idade, da mesma raça, é bem provável que eles sintam necessidade dos mesmos produtos. Uhum. Quanto mais diverso for um time, mais rápido eu vou chegar em soluções mais inovadoras. É bem mais fácil para as empresas fingir que está trilhando o caminho certo, politicamente correto, empregando X mulheres e X homens, né? Aquela paridade de contratações. Mas na hora do contra-cheque, né? Do olerite, aí a diferença ela fica implícita. As pessoas não saem mostrando quanto ganham. Como é que a gente pode quebrar essa barreira? Existem empresas já se posicionando e abrindo os números. Existem países que já criaram políticas públicas fazendo com que isso seja uma lei. Se eu não me engano, a Inglaterra foi um dos primeiros, é obrigado a pagar a mesma coisa. E é um caminho que a gente vai, em algum momento, precisar seguir. É um combinado entre dar voz a estes funcionários e através das mídias sociais cada vez mais nós temos ferramentas para falar a respeito, as empresas precisam se conscientizar e em algum momento o governo também. Você é mãe de 2 meninas, é isso? Eu sou. 2 meninas. A maternidade e a profissão nem sempre é uma coisa fácil de conciliar. Para a maioria das mulheres brasileiras é praticamente impossível, né? E para você, como é que foi a maternidade? Hoje eu me vejo uma mãe muito melhor por ser executiva e uma executiva muito melhor por ser mãe. É claro, eu tenho uma situação diferenciada. Hoje eu tenho um marido que me apoia em tudo e que está sempre segurando as pontas em casa. Eu tenho ajuda na minha casa. Eu tenho uma empresa que entende a importância da mulher seguir o seu caminho caso ela queira ser mãe e conciliar as 2 carreiras. Você teve medo de... Muito. Eu vou ser mãe, eu vou perder o meu valor profissional. Vou ficar fora do... Eu não vou ter a chance de ser promovida. No momento onde eu estava quase para ser promovida... E aí você foi promovida na sua segunda licença maternidade. Foi tudo muito rápido para mim. E quando eu tive a primeira conversa falando que eu ia ser mãe, e eu conto essa história muitas vezes, o meu chefe na época falou, e eu demorei, foi difícil. E ele me falou, Paula, você está indo fazer um MBA de graça em 4 meses. E foi muito isso. Eu voltei, mas assim, muito melhor, muito mais feliz, muito mais eficiente. Você aprende a dar... Primeiro você aprende a prioridade das coisas. Você entende o olhar e o lado das outras pessoas. Você é muito mais eficiente, você precisa dar conta de muito mais coisa em menos tempo. Então eu acho que tenho certeza que o fato de ter me tornado mãe me fez uma profissional muito mais preparada. E hoje, vendo a minha relação em casa com as minhas filhas, eu me acho uma mãe muito melhor pelo fato de ser tão feliz no meu trabalho. O que pesa mais nesses casos, quando a mulher acaba desistindo da vida profissional? É porque tem aquela história da eterna culpa feminina, eu não estou inteira para o meu filho, eu preciso estar inteira para o meu filho, ou também falta parceria com o pai da criança? As mulheres muitas vezes não se acham preparadas para assumirem cargos maiores, ou elas chegam numa posição de gerência e elas se auto-boicotam. Não, essa vaga não é para mim, eu não sou boa o suficiente, eu não estou pronta o suficiente. Então, muitas vezes a gente se coloca nessa posição de não se dar a chance, achando que a gente não vai ser capaz de equilibrar a vida profissional, a vida pessoal, ser feliz. Eu acho que o nosso papel é mostrar que caso elas queiram ser gerente, ser astronauta, ser qualquer coisa, a mulher pode ser.
Você é uma mulher bem jovem, que fez carreira no mundo, claro, que fez carreira no mundo predominantemente masculino. Você já sofreu algum tipo de assédio, seja moral, seja sexual? Não. Já presenciou? Não. Eu acho que eu sou bastante privilegiada, mas nunca sofri e nem presenciei. Como uma mulher pode lidar com assédio sexual no trabalho quando ela tem uma posição subordinada e quando ela depende daquele trabalho para sobreviver? Um dos pontos que eu reforço bastante em toda a oportunidade que eu tenho e com os meus colegas que também dirigem empresas, existe uma medida que é muito fácil e traz muito retorno, que são os grupos de afinidade. Então, criar dentro das empresas um grupo para que as mulheres se encontrem e discutam temas do seu interesse ou que estão gerando algum desconforto. Normalmente, estes grupos acabam funcionando como uma excelente rede de apoio. Aos 38 anos, você alcançou a diretoria de uma grande empresa, de uma grande multinacional. Para muita gente você chegou no topo, mas você me disse no começo da entrevista que não, você não chegou no topo ainda. O que você pretende ainda alcançar na tua vida? Eu quero continuar aprendendo e para mim essa zona de conforto, de achar que eu cheguei no topo, me incomoda, me tira o sono. Aprendendo e encontrando cada vez mais alternativas que eu possa inspirar ou melhorar a vida das pessoas ao meu redor. Em que mulher você se inspira para ser uma mulher inspiradora? Eu me inspiro em várias. Acho que o Brasil tem grandes executivas, desde a Luiza Helena. Acho que a gente tem grandes exemplos, mas para mim são as mulheres fortes da minha família que sempre trabalharam e sempre se colocaram em posição de igualdade com os homens, começando com a minha mãe, que trabalha até hoje e é mulher forte, mulher que faz. Eu acho que quando a gente tem um exemplo dentro de casa e ao nosso redor, isso é muito mais fácil, a gente fica muito mais confortável na jornada. Obrigada, Paula. Obrigada pela entrevista e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Bom, obrigada. É isso aí, gente. Tchau. Até a próxima. Obrigada.